paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, você que está nos assistindo, que o Deus Todo-Poderoso esteja conosco. Nós queremos justificar a ausência do irmão Jefferson hoje na nossa aula, porque surgiu um imprevisto e ele teve que atender. Mas estamos aqui, eu e a irmã Rosângela, para conversar com você, para continuar aquele nosso bate-papo, sabe? Aquela nossa conversa sobre Deus, porque a nossa lição é conhecendo mais de Deus. E Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, e esperamos que você também tenha sido abençoado pelo Senhor com essas lições, vendo o que Deus é, como Deus se revela, o que Deus faz, como Deus protege, como Deus cuida. E hoje não vai ser diferente, porque a nossa lição trata de Deus e sua relação com a igreja. Olhe que coisa linda. Deus se preocupa com a sua igreja. Deus se preocupa em cuidar da sua igreja. Deus se preocupa em se revelar para a sua igreja. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com você e com todos que estão dispostos a nos ouvir. A paz do Senhor para você e a paz do Senhor, irmã Rosângela. A paz do Senhor, irmã Isabel, graças a Deus, né? A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse trabalho, né, que a gente desenvolve com muito amor, né, e buscando sempre trazer alguma contribuição, né, para que os professores e professoras de escola dominical possam exercer esse ofício tão de tanto privilégio, né, que é trabalhar na obra do Senhor, trabalhando com o ensino, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui entre esses irmãos, né, participando desse trabalho. É verdade. Podendo dar uma contribuição, né, uma ajuda dentro das nossas limitações, né, que venham somar ao que eles já estudam, ao que eles já pesquisam, ao que eles já planejam e fazem dentro das suas salas de aula, né? A gente vem mais com o intuito de somar, de ajudar, não de tentar passar um conhecimento próprio, um conhecimento absoluto, mas é uma ajuda que nós estamos nos propondo a dar a cada um dos nossos professores que estão nos acompanhando. E a nossa lição de hoje... Só fazendo um adendo, irmã Isabel, a gente precisa considerar, né, a nossa realidade. A realidade da EBD na minha congregação é uma, né? Então, cada professor ele vai ter a sua realidade na congregação, já tem essa especificidade da turma, então ali vai ser diferente. Então, a gente precisa considerar todos esses aspectos para que a gente possa fazer a nossa aula, né? Ali, dedicação ali no domingo de noite, se possível, já dá uma passadinha assim na lição, na próxima, quando chega do culto, né? Tá ali naquele momento, a gente sai da igreja, conversa, ou sai para lanchar alguma coisa assim. Naquele momento que a gente vai se tranquilizando, já pega a lição ali, né? Bota na bolsa para levar para o trabalho, para a escola, para a faculdade, seja lá para onde for. Então, a gente já dá aquela passadinha, porque a gente vai tendo algumas ideias, né? A partir daquele trecho, já vai estudando, já vai se familiarizando, passando ali para os nossos alunos, quem trabalha com mídia social, na rede social, né? Geralmente o WhatsApp, que é o que alcança melhor. Então, passando para aqueles nossos alunos. Então, é essa realidade, né? Se não tem, a gente já vai fazendo um papelzinho, um esquema para, no culto, já entregar para a criança, para o pai, para fazer um trabalho que... Já passa a semana se preparando para o domingo, né? Se preparando para o domingo. Então, somente a gente, que é o professor daquela turma específica, né? Então, foi importante essa fala da irmã Isabel por causa dessa essa especificidade, né? Que a gente aqui vem trazendo a partir dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, né? E cada um tem a sua, mas a gente espera, né, contribuir e que vocês também possam mandar dúvidas, né, sugestões aí para a nossa equipe, né, que está acima com o pastor Reinaldo Odilo, né?
que está à frente desse trabalho no departamento de ensino. Então, pode mandar dúvida, pergunta, contribuições aí, observações, né? No YouTube, comentem bastante, né? Porque ajuda nesse trabalho para a gente e para aqueles que estão vendo, né? Assistindo esse trabalho pelo YouTube, e os irmãos que possam vir, né? Trabalhar nesse projeto já vai ajudando também, certo? Que você também pode ser chamado, para vir estar aqui. Pode, sim. Pode. Com certeza tem gente bastante capacitada aí nos ouvindo e poderia estar também lá dar a sua contribuição. Né? A gente está aqui no pontapé inicial, né? E as portas estão abertas, né? Amém. Então, é só se sentir direcionado pelo Espírito Santo e procurar a administração da equipe, do projeto, que Deus abençoe e dá tudo certo, né? Mas a nossa lição de hoje, ela traz um assunto muito bom. É Deus e a sua igreja, porque a igreja é de Deus, né? E ela está, a lição encontra-se em Atos 2, 37, 47, onde Lucas faz um resumo do que era a igreja naquela época, a igreja que estava nascendo, né? Como foi que ela nasceu, com que atitudes ela nasceu, com que preocupações ela nasceu, né? Foi uma preocupação espiritual, de ganhar almas, de dar assistência a essas almas, de cuidar socialmente dessas almas. E uma coisa interessante é que ninguém tinha uma coisa que era sua, propriedade, era tudo de todo mundo, era tudo em comum, né? Isso é muito bonito. E é o relacionamento, ou o relacionamento que Deus quer com a sua igreja, que ela atenda tanto espiritualmente, como materialmente, como socialmente, né? Um acompanhamento completo, né? Completo de todas. A gente tem hoje um compartilhamento, né? Todo mundo curte e compartilha para lá, compartilha para cá. E esse compartilhamento ele tem um viés econômico, né? Quem trabalha com essas redes sociais, ele tem esse viés econômico. Mas aqui a gente vai ver que é esse viés, né? Desse comunitarismo que é trabalhado. Comunitarismo, preste atenção na palavra. Trabalhado nesse texto, né? Para a igreja, que vem dando essas orientações, a gente vai vendo ali uma receitinha, né? Para a igreja, ele tem esse viés do reino de Deus, de como é o reino de Deus, né? Que esse reino de Deus ele já está aqui, quando Cristo ele vem, ele traz esse reino de Deus a partir de já para nós. Então, vem mostrando essa disposição a partir dos irmãos, né? A gente vai comentar isso aqui nesse texto que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Assim. Eu amo esse livro de Atos, né? Porque traz aquele tem muitas aventuras, né? Quem gosta de narrativa, eu sou professora de línguas e aí tem muitas essas narrativas e ali a gente vai dentro daquela a gente vê ali um gênero de aventura, né? Se a gente for classificar assim, gênero de aventura, e também seria interessante dizer isso. Então a gente poderia trabalhar com os alunos isso, né? Mas é muito bonito isso, esse compartilhamento que é mostrado nesse livro, né? Nesse trecho especificamente. Verdade, verdade. Mas é exatamente o que Deus está mostrando que queria com a sua igreja, né? Como sua igreja se comportasse para ser o representante dele aqui na Terra. Né? Porque nós somos o representante dele aqui na Terra. E isso era Deus passando para a gente como é que o representante dele tem que fazer. Né? E a lição, ela traz aqui que o aluno, no final, tem que ter os objetivos, né? Mostrar que Deus tem um propósito para a sua igreja, ensinar que Deus é quem sustenta a igreja e enfatizar o verdadeiro amor que a igreja deve exercer. Tudo isso como representante de Deus. Né? Deus é quem tem um propósito, porque ele simplesmente não fez a igreja e soltou e cada um viva do jeito que quer. Não é assim, tem um propósito. Que quem garante a efetivação desse propósito é ele, né? Porque ele é quem sustenta, e que a gente tem que ter amor
Amor, a igreja tem que ter amor para todo mundo, tem que exercer, não pode ser separatista, não pode ser preconceituosa, não pode ser exclusivista, né? Não pode ser que expulse, ela tem que ganhar, ela tem que trazer, ela tem que agregar, não expulsar. E que no final da aula, o aluno, né, ele tem que estar ligado que a igreja está ligada, no reino de Deus, desde que tenha apresente os comportamentos que Deus quer. Essa autoridade, né? Não é só o fato de que a ser, igreja, que Deus outorgou a igreja, né? Então é bem interessante, né? A lição ela não se detém sobre isso, mas aí a gente, como professor, a gente vai avançando, né, nesse aspecto para que os adolescentes eles possam já compreendendo isso, né, e fixando esse conteúdo, essa verdade bíblica, né, que a palavra de Deus ela traz para nós, dessa autoridade que a igreja tem, né, dada por Deus. É verdade. Ela tem autoridade dada por Deus e ela tem responsabilidades também, dadas por Deus. Não é só o fato de ser uma igreja, ter uma placa de igreja, ter um prédio bonito dizendo que é uma igreja e ter comportamentos que não condizem com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Haja visto as grandes catedrais, né? Quando eu estava lendo essa lição, irmã Isabel, eu lembrei também da lição, né, no discipulado, né, que eles já estão na idade também, aqui na nossa denominação, de entrar para o batismo, né? E aí no discipulado a gente também tem essa abordagem, né, do que é a igreja. E quem ainda não participou dos meninos, né, que ainda não está fazendo algum trabalho, né, nesse sentido de conhecer o que é a igreja, então o professor aqui ele vai ampliar esse conhecimento, né, da igreja não sendo só o templo, né? Não é só aquelas 4 paredes, aquela reunião ali. Essa igreja ela tem um caráter também de trabalhar fora, né? De fazer essa obra de Deus fora, porque as almas elas geralmente elas estão fora da igreja e principalmente hoje a gente está vendo que está muito difícil mesmo de o não salvo eles virem até a igreja, né? Antigamente a gente tinha muita participação de não crentes, né? De pessoas de outras religiões, sem religião, que vinham participar do culto, mas mesmo antes da pandemia isso tinha dado uma baixada, então é preciso que a gente coloque isso, né, para as crianças, para que elas entendam que elas precisam atuar lá fora, ser esses representantes que a lição vai trazer para nós. Verdade, verdade. E você falando aí na questão do discipulado e do batismo, a preparação ao batismo, eu me preocupo muito, sabe? Porque é um passo muito sério. E a gente percebe, já tem um certo conhecimento lá da igreja, a gente percebe que vai muita gente para o batismo, mas pela empolgação do momento, sabe? Pelo envolvimento, pelo incentivo de outras pessoas, sem existir uma verdadeira convicção do que está fazendo, o saber do que está fazendo. Eu me batizei, eu acho que eu tinha 16 anos nas águas, e acho que me batizei cedo, sabe? Precisa ter e é porque eu nasci no lar evangélico, né? Precisa ter uma conscientização muito grande do que está se fazendo, que ato é aquele, que passo é aquele. É importante também, a senhora falou de uma coisa que eu lembrei de uma situação que eu passei, né, de nascer no evangelho, e uma das minhas filhas, a irmã disse, não, ela vai fazer o discipulado, né? Aí a minha filha disse, não, eu quero fazer o discipulado. Mas ela não já nasceu no lar evangélico, ela não já sabe, não sei o quê, para não tirar ela dessa classe, entendeu? Para não tirar ela dessa classe, essa classe da criança, dos adolescentes na época. E a minha filha disse, não, eu quero fazer o discipulado. E é interessante que ela fala muito das lições que ela aprendeu no discipulado, dessas verdades
né, que foram colocadas ali no discipulado. Então, não é porque... Então, é importante que os professores, eles, nessa fase, né, que muitas igrejas elas estão colocando os meninos para saírem dessa classe específica aqui, né, de pré-adolescentes, né, adolescentes, para irem para outras classes, que haja essa conversa, né, com os irmãos, porque a classe do discipulado ela é muito heterogênea, então, que eles precisam compreender, e se não pode ser uma classe extra, então, fazer se organizar nesse sentido, né? Porque às vezes até tem um conflito assim, uma coisinha. Filho de crente não é crentinho, não. Tem que Exatamente. ter uma preparação, tem que ter toda uma convicção de onde está, por que está, para onde vai, sabe? Por que vai. Tem que ter todo um trabalhar de conscientização. É muito bonito. Não, eu nasci no evangélico, eu nunca perdi, eu nunca aproveitei, nunca desfrutei das coisas do mundo, mas eu tenho certeza pessoal do que é que eu estou fazendo, do que é que eu estou escolhendo. Né? E aqui, uma coisa interessante, até eu comentei com meu esposo ontem, quando eu estava estudando, que o comentarista ele diz assim, a gente diz, eu sou igreja. Não somos igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, ou membros da igreja de Cristo. Né? O comentarista ele chama atenção porque a igreja ela não é as quatro paredes, ela é uma instituição, né? Uma instituição, as quatro paredes existem, é necessário que exista um local para congregar, é necessário que tenha aquele espaço para onde as pessoas vão convergir para adorar a Deus, existe todo esse cuidado. Mas nós somos corpo de Cristo, quer dizer, um corpo místico. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros desse corpo. Não é falando de membros de um hall de membros de uma igreja propriamente dita, mas do corpo de Cristo, cada um com sua função, cada um com sua relevância, cada um com sua importância, fazendo alguma coisa para o reino de Deus, mas como membro do corpo de Cristo, sendo ele o cabeça, que é quem direciona as nossas atitudes, as nossas atividades, né? Cristo à frente e a gente seguindo ele. Foi esse o propósito de Deus, a gente ser o representante dele aqui. Porque antigamente, quando Deus fez a terra e povoou a terra, ele queria um povo para representar ele. E Israel não foi capaz de ser esse representante de Deus aqui na terra. Então, o que é que Deus fez? Ele escolheu um outro povo, que é a igreja, que é basicamente uma outra nação, porque nós somos uma nação que vai morar no céu. A nação do céu. E essa nação, que somos nós, como membros do corpo de Cristo, que somos os verdadeiros representantes de Deus aqui na terra. O propósito do Senhor é que a gente seja esse representante que viva. Que é tão interessante essas coisas, porque essa semana nós tivemos aqui na igreja, em Cachoeirinha, a semana de oração. E todo mês a gente faz essa semana de oração e a gente ora pedindo a Deus um tema para ser trabalhado nessa semana de oração. E o tema que Deus nos deu essa semana, sempre a última semana do mês, foi que nós somos as testemunhas do Senhor aqui na Terra. Quer dizer, os representantes do Senhor aqui na Terra, e graças a Deus coincidiu com esse tema, porque nós somos os representantes de Deus aqui. E como representante de Deus aqui, a gente tem responsabilidades, a gente tem que andar conforme Deus quer que a gente ande. Não só em aparência, mas em atitudes, em comportamento. E o mundo possa olhar para a gente e dizer, como disse com o profeta Eliseu, ali vai um santo homem de Deus. Né? Então, é essa a nossa responsabilidade como representantes de Deus aqui na Terra e como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja de Cristo, como membro do povo que vai morar no céu. É a nossa responsabilidade. E é com esse nosso comportamento que a gente vai poder ganhar outras pessoas para Jesus. Nós temos muita dificuldade na nossa igreja, ou na nossa IED, na nossa denominação, que eu não gosto de chamar assim, a gente tem muita dificuldade porque tem tanto escândalo, tanto mau comportamento, que o mundo olha e diz assim, o que é para ser crente como fulano? Não vou nunca. Né? Para ser crente como Beltrano, que compra e não paga, não vou nunca. É interessante como eles têm
esse conhecimento, né, do padrão de um cristão. Isso. É muito interessante isso. Esperar da gente, né? Eles sabem o que Eles esperam. têm o cristão, né, deve ter esse padrão e fulano de tal está nesse grupo, ele não está Não correspondendo, apresenta. né, Isso. a um padrão que é estabelecido, né? A gente vê aqui no texto de Atos, que eu quero só aqui fazer uma breve referência ao texto lá aqui da lição, né? Atos 2:37 a 47. E aí a gente tem todo aquele discurso, né, de Pedro, né, falando sobre o arrependimento, e é muito interessante que ele diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, as pessoas recebiam a palavra, aquela mudança, era uma convergência do que eles viviam, daquela fé que eles tinham, né? daquelas práticas, de tudo que eles tinham, eles se convertiam, né? Aquela nova fé que estava sendo apresentada ali, e eles recebiam de bom grado, né? Com alegria, aquela palavra. E eu destaquei aqui, irmã Isabel, irmãos e irmãs que nos assistem, esse texto, né, que diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eu gosto muito de observar, de ler a Bíblia, né, nessa perspectiva de análise mesmo do texto, e a gente vê aí uma sequência, né, que coloca a oração lá para frente, né? Não está lá no início, porque as nossas orações elas estão muito ligadas com o que a gente faz, né? Quando a gente vai orar, e aí na oração do Pai Nosso, a gente vai pedir perdão pelo que a gente fez, né? Começa pedindo esse perdão. Então, a oração ela é muito ligada ao que a gente faz e aí e o que deixa de fazer, né? E o que deixa de fazer. Então, a gente tem aí essa perseverança, né? Como eu falei da receitinha, nessa doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos eles apresentavam essa doutrina, né? Aos irmãos, essa mudança de vida, nessa proposta nova que eles ali não era moleza, né? Não era moleza. Na minha infância eu lembro que lá onde eu morava no interior a gente escutava que o povo jogava pedra nos crentes, sabe? Jogava pedra nos crentes, então a gente desse jeito, porque a cidade muito católica, né? E a gente, infelizmente, tinha esse comportamento lá, esse padrão que não era para ser, que não tinha aqui, né? Ainda tinha esse comportamento, mas a gente vê aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que aí é onde entra o tema da nossa lição de hoje, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro para os alunos, né? E a lição vem trazendo isso, para enfatizar essa comunhão, que ali não é só um ajuntamento. A gente não deve ir para a igreja como um clube de crente, né? Então, não é para ser um clube de crente que tem ali Jesus, não tem um retrato, não tem a foto na parede, não tem uma imagem, não tem nada, uma cruz, mas aquela imagem mental, desculpa, e ali não é para ser um clube de crente. A gente precisa compreender que essa comunhão ali, ela precisa realmente ter esse caráter da reverência, né? Desse acolhimento aos irmãos, desse compartilhamento dos seus problemas, né? Que aí leva a carga dos outros, né? Então, essa carga é esse compartilhamento dessa dificuldade, dessas alegrias, que a gente, o irmão fica feliz com a vitória, né, do irmão.
com as bênçãos dos irmãos. Então, é essa comunhão, né? E aí, lá na frente vem o partir do pão, né? Então, a gente tem essa... E esse partir do pão aí não é o da ceia. Isso. Não é o da ceia. A Porque tem muita ceia... gente que acha que, como fala em comunhão, em partir do pão, muita gente associa a Santa Ceia, mas não é. É o partir do pão do alimento mesmo. Eu tenho, fulano ali não tem, eu vou dividir com quem não tem. E procurar saber, porque tem muita gente, e hoje em dia acontece muito, não, eu não ajudo porque eu não sabia que ele estava precisando. Você nem procurou saber se a pessoa estava precisando, né? A gente tem essa preocupação muito grande aqui de estar sempre incentivando. Você sabe que seu irmão está precisando, ajude. Não espere ele vir pedir, não. Não espere que a pessoa, né, desça, se humilhe e venha lhe pedir alguma coisa. A gente tem a sua necessidade, né? No dia da ceia, né, aquele recolhimento de alimentos. Então, alguém que tenha condição leva um dinheiro, porque muitas vezes compra outros elementos que está faltando, né, para complementar. E a gente tem hoje um recurso também interessante, que são as redes sociais, né? Que as pessoas tá aqui, fulano está precisando disso, Beltrano está precisando daquilo, então a gente ajuda não só os de dentro, mas os de fora. Confere se aquilo é verdade mesmo, né? Isso, mas é verdade. E aí a gente precisa acolher os irmãos lá na sua dificuldade, nas suas necessidades. Isso. E aí a gente tem essa questão que a gente pode também abraçar. Eu lembro muito claramente, na minha infância, né, na igreja, era noutra denominação, e aí isso foi muito importante para a minha formação, né? É uma igreja que tinha uma atuação, tem atuação social evangélica, mas ali naquele grupo, né, a gente fazia ali um trabalho de recolher alimentos e levar. Então, a gente não levava, fazia visita e não levava só a palavra, né? A gente levava também, escolhia uma pessoa, né, necessitada, e a gente levava uma cesta, né, uma cesta básica. Então, era um trabalho assim, e eu era criança ainda, não tinha 12 anos. Foi muito importante para a minha formação, e a gente vai fazendo isso, né, com os nossos filhos. Eu louvo a Deus também, né, viagem missionária, mande as crianças, né, se organizem, leve as crianças. Lógico que tem que ter muito cuidado, né, para você levar as crianças para fazer esse trabalho, mas eles já estão na idade de entrar nesse trabalho. Então, ter essa vivência dessa comunhão, de ver a dificuldade do irmão, porque às vezes a criança ela vive numa realidade mais abastada, né? A gente, ela não vê ali a necessidade, que está faltando isso. Não entende que existe pessoas que não têm aquilo. Exato, que ela tem, né? Aquela dificuldade que irmãos da igreja. Então, a gente vê aqui que isso não era assim bem tolerado pelos apóstolos, não. Quando a gente vai inferindo aqui no texto, né? A gente vê lá, mas na frente em outros episódios, e aí a gente vê que as orações estando no final e dependendo, né? A gente precisa apresentar a Deus nossas orações. A gente fazendo essa leitura aqui, a gente vê, eu nunca tinha tentado isso, mas estudando para essa lição, né? O Senhor me abriu os olhos para essa questão, né? Lógico que tem a questão da minha formação, mas o Deus ilumina assim mesmo, porque eu já tinha antes e não tinha percebido. E, lógico, a gente vai fazendo a leitura dos materiais, né? Tem teologia, tem uma pesquisa fiel na internet, que a gente precisa ter cuidado, né? Igual catar espinha de peixe, você tem que ter muito cuidado. E aí a gente vê aqui, né, lá na frente, e que diz assim: em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, de novo retomando essa ideia de igreja, né, de estarem a gente teve agora na rede social, né, com a pandemia, essa igreja também ali era uma igreja
a gente precisa muito respeitar o grupo da igreja, o grupo do WhatsApp, por exemplo, Telegram, grupo de igreja, porque ali, apesar de não ser um templo físico, mas é um templo digital, né? Então, o que a gente fala ali precisa de muito respeito, né? O que a gente faz na igreja, a gente faz ali, a gente ora ali, manda oração, e o que a gente não faz na igreja também não é para fazer ali, né? Então, a gente vê muitas mensagens que trazem, infelizmente, né? Infelizmente, muitos grupos de igreja e grupos de classe de escola dominical que vêm mensagem de cunho, assim, sexual, né? Então, político, mas não de política mesmo, mas de partido político que eu estou querendo me referir. Essa questão de autopromoção. Então, se eu faço uma obra social na igreja, eu faço também aqui no meu grupo da igreja? Sim, né? Mas aí, um portal de emprego eu faço na igreja? Posso fazer, não fazer no púlpito, mas posso fazer no mural da igreja? Então, eu faço lá, porque é uma necessidade, atendo uma necessidade. Então, os alunos, eles precisam compreender esse sentido de união, né, de estarmos agregados, né, porém, sem aquele sentido de não ser clube de crentes. Isso, né? Isso aí isso. Não é um, e aí, é um lugar onde eu vou passar tempo, né? E aí a gente vê, né, que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então, aquela que eu falei lá, né, do comunitarismo, eles tinham, comum porque ele diz aqui na frente, né, vendiam suas propriedades e bens e repartiam. Né, com Deus, todos. Eu fico imaginando isso hoje. Segundo cada um. Então, hoje a gente é influenciado por um outro tipo de evangelho, né? Infelizmente, a gente tem um evangelho, um cristianismo, né? Um cristianismo, porque cristianismo tem vários, né? Então a gente não fala só, tem cristianismos, mas a gente tem esse cristianismo que está aqui na palavra de Deus, né? Que traz essa essência do que é o Cristo, né? Então a gente vê nesse texto que havia ali essa divisão, né? Entre as partes, e a Bíblia em outro, eu não trouxe aqui para a gente também não se alongar, fala de equidade, né? De justiça, de equidade. E aí a gente vê, eu lendo a justiça social, eu lendo essa parte aqui, né? Eu me lembrei, né, que às vezes a gente vê na igreja dar uma cesta básica para uma família que tem 3 e uma cesta básica para uma família que tem 10. Né? Então, ali, né, a gente precisa repensar, calcular, né, esse desequilíbrio. Né? Então, eu vou estar atendendo, sabe, esse repartir não é exatamente em pedaços iguais, né? Quando eu pensei aqui, estava meditando nessa palavra repartir, eu me lembrei dessa questão, né? Que às vezes eu ficava assim, poxa, mas na família de irmão fulano tem tanta gente, né? Então, ficava assim, mas como a gente fica assim, vai na oração, né? Vai na oração para Deus chegar ali e mostrar, né, essa questão, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, tem tudo isso na Bíblia. Né? Então, e aí se retoma de novo, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Né? Partindo pão em casa. Retoma de novo essa questão da união, né? Partindo pão em casa, esse partir do pão, essa comunhão de novo, né? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Então, o Senhor abençoava ali aquela igreja, agregando mais almas. Né? É verdade. E pelo que a gente percebe aí, nesse último versículo, muitas pessoas se agregavam à igreja antes até de aceitar a salvação.
Preste atenção, o texto diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles chegavam antes, até pelo comportamento da igreja, pelo que a igreja fazia, pelo acolhimento, né, pelo abraçar. Então, eles chegavam à igreja. Depois que eles estavam unidos à igreja, e a igreja recebia. Depois que eles já estavam congregando tudo aqui, acontecia a salvação. Talvez pelo comportamento, pelos exemplos que viam, né, pelas atitudes, eles eram conquistados e entendiam o plano da salvação que Deus tinha para o homem, é que eles aceitavam a Jesus. Mas, a princípio, era mais o tratamento que recebia, né, que a igreja dava. A verdadeira igreja do Senhor age assim, né? Ele abre as portas, recebe, sem cobranças, sem imposição, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Não é o nosso discurso bonito, não é a nossa eloquência que vai fazer uma pessoa aceitar Jesus de coração, entendendo que quer ser salvo e morar no céu, não. É o Espírito Santo que trabalha, é o agir do Espírito Santo. E a igreja, mas a igreja tem essa responsabilidade, esse propósito que Deus colocou na terra, que é para ganhar, né, mais almas para Jesus, é para levar mais gente para o céu. E o comentarista diz que um dos objetivos, um dos propósitos da igreja é trazer os salvos para fazerem parte do rol dos que vão morar no céu. Porque não adianta a pessoa passar a sua vida inteira frequentando uma igreja, de Bíblia na mão, orando, passando jejuando, e ter comportamentos que impeçam dela chegar no céu, não vai adiantar. É por isso que esse texto de Atos, ele mostra, como você diz, a receitinha, onde a pessoa tem que seguir aqueles passos para ser um verdadeiro cidadão do céu. Né? Tem que ser completo. A gente percebe, né, irmã, que essa questão do comportamento, ela entristece quem está dentro, né, da igreja e aqueles que estão fora. Né? Então, é muito complicado, porque nem todos têm assim essa firmeza de fé, né? Igual na igreja, a gente não é homogênea essa firmeza na fé, e muitos que estão dentro da igreja veem aquele comportamento, irmão, anos e anos, né? Persistindo naquele comportamento. Por exemplo, uma traição, né? No casal, e aí a gente vê que aquele comportamento ali, aquela irmã passa anos e anos naquele sofrimento. Então, as outras sabem, então, e pede perdão, aquela coisa toda, sabe? Então, é um sofrimento para o corpo todo, né? É um sofrimento para o corpo todo. Na verdade, é um escândalo, né? É um escândalo, não né? afeta só os envolvidos, afeta todo mundo. Mas aí a gente sabe, tem aquele, vai lá, pede perdão, a igreja perdoa. E assim, mas fica ali aquele sofrimento. Alguns que estão dentro vão se entristecendo realmente, e outros que estão fora não vão querer. Eu citei só esse exemplo, né, que é um exemplo mais assim, mais forte, mas existem outros, coisas consideradas mais ou menos graves, mas na balança de Deus é tudo pesado. Não, e acontece assim, às vezes um crente ou um dito crente faz alguma coisa que não deveria fazer com o incrédulo e ele já generaliza. Isso. Todos os crentes são assim, todos os crentes não merece confiança, crente é assim, crente é assado, porque teve uma experiência negativa com um crente. Isso. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa trazer as pessoas para próximo de Deus e não afastar. E muitas vezes com as nossas atitudes, até com palavras, a gente afasta. Até de dentro de casa mesmo. Né? Eu me lembro, né? Tem mães que têm aquele zelo tão grande em ver seus filhos caminhando para a casa do Senhor, que às vezes extrapolam, exageram, né? E ao invés de trazer os jovens para junto de Deus, ou o filho, ou a filha, afasta. A gente faz uma análise, eu não estou aqui censurando ninguém, porque eu não tenho autoridade para isso, mas tem famílias que você procura que tem pastores que não têm um filho na igreja.
Tem família de pastores que não tem um filho servindo ao Senhor, ou está em outra denominação, ou está em outro, ou está no mundo. Tem pastores que, ao invés de... Às vezes, cuida tanto da igreja que esquece de cuidar de casa. Às vezes, ou então, às vezes, é severo demais com os próprios filhos, querendo que eles sejam exemplos para todo mundo, quando não pode ser, querendo que o filho seja pastor igual a ele, quando não é isso, até nem o projeto de Deus para a vida desse filho, e eles querem porque querem impor, e isso termina afastando. E tem muitos pastores, infelizmente, pastores de nossa igreja, que não tem um filho na nossa igreja, né? Ou está no mundo ou está em outra denominação. E aí, a gente, como professor, a gente precisa mostrar para essas crianças, né, que como o corpo, né, que a lição ela vem trazendo essa ilustração da Bíblia, o corpo fica doente, né? A gente bate o dedinho do pé. Deu uma topada no dedo mindinho. Dá uma topada, fica lá o dedo mindinho, a unha fica roxa, cai, o dedo fica roxo, bota remédio, bota gel, bota isso, bota aquilo. Às vezes se quebra, mas se endireita de novo, né? Bota o gesso, bota um gessinho ali, aquela coisa toda, né? E a gente precisa mostrar isso para o aluno, que essa igreja, ela passa por esses, como corpo, né? Ela passa por esses problemas, por esses desafios, né? E a gente precisa manter a gente na nossa linha, né, teológica, a gente crê que há essa salvação, ela pode se perder, então a gente precisa manter esses irmãos e irmãs, né, ali firmes na fé, então a criança conservar, exato. Então ele precisa entender que esse dedinho, esse cotovelo, esse braço, esse mindinho, seja lá o que for, ele fica doente, mas ele pode ser curado, né? E esse irmão que está na igreja, a gente precisa acolher, né? Precisa chegar junto mesmo, né? Aquela parte de chegar junto, de chegar perto, né? No corpo, na conversa, com esse acolhimento, né? Os pastores. E então a gente, enquanto professores, né? Enquanto líderes, a gente tem uma liderança espiritual, né? Na vida do aluno, e a gente precisa passar isso para ele, né? Para que a gente possa tanto manter esse irmão, conservando esse irmão ali na igreja, na fé, mostrando que ele pode se curar, né? Sem cobrança, porque você dá um salmo ali, dá um versículo e ali você aponta aquele versículo numa coisa boa e na coisa ruim. Então, ali não é aquele momento você dá aquele versículo que tem aquela orientação que vai ser negativa para aquele momento, né? Pedir sabedoria a Deus. Então, a gente precisa manter essa pessoa ligada, né? Porque aí a gente, como falou no início, a igreja tem essa autoridade, né? Essa autoridade de ligar e desligar, né? Essa autoridade espiritual que é dada a gente, não, mas irmão, pastor, isso, pastor, aquilo, não. É uma autoridade dada por Deus, e aí a gente... Por Deus e a sua igreja. Né? Precisa, como membros, né, que estão ali dirigidos, né, pela aquela cabeça que é Cristo, né, que ali que é cabeça que manda lá no corpo todo. Isso. Né? Então, é o pensante. Pensante, exatamente. Então, a gente precisa também ter consciência disso. Um outro ponto também, irmã, achei interessante, né? Blindar a igreja da morte, né? Da morte, isso. Porque é a perdição eterna, né? E Deus teve essa preocupação. Quem se agregar, quem passar a congregar na igreja, que tem o propósito de ser representante de Deus e morar no céu, está blindado contra a morte eterna. Né? Ganhar a vida eterna, blindar os que fazem parte da igreja sobre a morte eterna, né? O caminhar para o inferno. E uma coisa que eu achei muito interessante que ele diz aqui é que
Quem está ligado na igreja está ligado no reino de Deus. Quem se desligar, porque tem uma moda agora, né? Agora eu digo, mas já faz uns anos, dos desigrejados, né? Não concorda com determinados estatutos de determinadas denominações, então não quer ir para a igreja. Eu tenho uma irmã que é desviada da nossa igreja e ela diz que ela não frequenta a igreja, ela é cristã. Então, ela é cristã, ela está em casa e acha que estando em casa e fazendo, ajudando umas pessoas, outras ou não, ela tá indo para o céu. Ela não concorda com a congregação, sabe? Com o congregado. Não, mas isso aí a gente vê que a Bíblia ela não dá respaldo. Não dá respaldo a isso, não, exatamente. Acabou de ver isso, né? Que a Bíblia ela não respalda isso. Exatamente. E aí a gente vai ver até pela ciência mesmo, né? Que a gente comentou aqui nas lições passadas. Então, considerando essa questão da ciência, né? Os estudos, se você fugir desse aspecto, né? Do religioso, a ciência ela vai mostrar que a gente precisa dessa interação, né? Então, essa interação ela é intrínseca ao ser humano, então você vai estar ali naquele grupo, né? E hoje é uma coisa, tem tanta denominação, né? Então, aí para você escolher, né? E pode até montar a sua. Mas já tem tantas, né? E essa semana eu conversava com uma jovem lá na universidade, eu sempre quando falo alguma coisa, né? Eu falo da minha vivência, e aí eu falo alguma coisa de escola dominical, e aí, você é crente? Sou. Você é da Assembleia? E ela disse, eu morava no interior e eu estou indo para a igreja tal. É uma jovenzinha mesmo. Aí eu disse, né, a gente vai, eu gosto mais assim, da igreja assim. E ela, jovem, né, que aquela igreja, não, mas eu gosto de igreja assim, que seja mais jovem, não, que tenha mais jovem, essa coisa dessa vivacidade do jovem, aquela coisa toda, né? Aí eu disse, então continue indo para lá, né? Porque é melhor do que você estar em outras igrejas, outros clubes, né? Outros conjuntos, agregamentos que não servem, que não ante Deus, né? Uma coisa assim que é fora da realidade. Então vai para clubes, para coisa de dança, de coisa, esse tipo de coisa que deprime o homem, né? Que degrada o homem, sabe? A mulher, o homem, como eu falo, no sentido, o ser em si. Então, depois continue indo para lá, né? É importante a gente estar nesse convívio, né? Como igreja, porque além desses propósitos, né? De blindar a igreja, né? A gente é testemunha de Cristo, e aí esse nosso dia a dia na igreja, esse nosso aprendizado, ele vai se refletir no dia a dia, nos espaços que a gente frequenta, que não são, lógico, espaços religiosos. Então, no meu trabalho, na reunião de escola, de faculdade, seja lá de onde for, então, aquilo ali, aquele meu comportamento, ele vai se refletir ali. Eu vou ter um linguajar, né, diferenciado ali, que como testemunha de Cristo, né? Não vou estar abusando lá nos espaços, abusando mesmo naquele sentido, porque, né, a gente não precisa estar dizendo, olha assim, olha assado, é porque glória, é porque não sei o quê. A gente não precisa disso, as pessoas elas vão vendo no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Essa luz que o Espírito Santo vai não é a roupa, não é a ausência, né? O coque assembleano, que eu gosto de usar, a irmã do coque. Não é esse coque, é o comportamento, esse semblante, né? Que as pessoas vão reconhecendo, né? E aí a gente tem outro propósito, né? Que a lição coloca, que é socorrer os necessitados, que eu acho que a gente já falou, né? Bastante, que eu já citei até um exemplo de uma estratégia que a gente já
fez noutra igreja, mas existem inúmeros que os irmãos podem desenvolver ali, né, para que esses alunos eles possam entender esse papel da igreja, né, essa concepção de igreja, porque é uma concepção que é formada, infelizmente, muitos irmãos que estão à frente desse trabalho inicial, né, de discipulado, de curso de igreja, alguma coisa assim, eles têm essa concepção de igreja como sendo ali aquele templo, a obra do Senhor só ali dentro, só os carros... Uma questão espiritual. E não é. Essa ação da igreja, ela é para fora, né? E eu vejo isso também, sabe, Rosângela? A questão dos necessitados também não é só a necessidade socialmente, em termos financeiros, sabe? De recursos. Tem o necessitado de atenção, tem o necessitado, sabe, de você acompanhar de perto, ensinar mais de perto. Tem vários tipos de necessidade também. Hoje a gente está vendo aí, né? Estava até numa reunião ontem, e a pessoa falou, não, porque fulana está com problemas assim, problemas mentais, né? E aí a outra disse, meu Deus, quem não está? Né? Então, esse período da pandemia foi bem difícil para quem desenvolve, estuda, trabalha, tem um trabalho na igreja, tem um esforço muito grande, né? E aí a gente vê muitas pessoas, além de tudo, né? Das perdas de familiares e tudo mais. Então, esse socorro, né? A gente vê que na realidade das crianças, a gente teve muita questão de briga, né? O desemprego, que ele afeta, né? Briga entre os pais, né? Entre os familiares, né? Seja lá o responsável que eles trabalham. Então, a gente, esse socorro também, né? Como a irmã Isabel colocou muito bem, é um socorro emocional, né? Um socorro espiritual, que às vezes o adolescente, ele, naquela fase que está, ele se sente muito sozinho, né? E aí ele está precisando, né, desse socorro. Precisa, naturalmente ele já precisa, né? Naturalmente ele já precisa. E aí, no contexto que a gente está vivendo agora, quem for assistir esse vídeo mais lá na frente, a gente espera em Deus que esteja numa situação melhor, né? Mas a gente está vivendo agora esse período, um rescaldo, né, dessa pandemia, que ainda não acabou totalmente, mas tem as consequências, né? As consequências emocionais, as consequências psicológicas, essas consequências materiais mesmo, né? Das perdas, né? E do desemprego. Então, esses adolescentes, né? Eles vão apresentar esse agravamento, né? E aí a gente amplia, né? Esse propósito aqui que Deus colocou, né? E aí a gente pode falar, irmã Isabel. Um dos propósitos de Deus é demonstrar, de criar a igreja, né? O propósito de Deus criar a igreja é que poder demonstrar o amor dele, né? O amor dele, a igreja é quem vai demonstrar que tem o amor de Deus em si. E como é que se demonstra isso? É tratando os outros com amor, inclusive quem não é da igreja. Eu fico muito preocupada porque a gente vê, a gente tem muito isso, conhece, eu sou muito antiga, né? E a gente conhece muito isso, aquele exclusivismo, sabe? Aquela coisa que é só meu, é só da igreja, só a minha igreja é boa, só a minha igreja vai para o céu, só a minha igreja está certa, sabe? A gente tem muito isso. Um comportamento lá do judaísmo, né? Uma herança, infelizmente. Isso. São leituras. Infelizmente, a gente tem esse problema, né? Eu digo com propriedade. A gente tem esse problema de leitura da palavra de Deus e, infelizmente, um foco muito grande nas leituras do Antigo Testamento, que aí elas já têm outro caráter, ela tem outro contexto, e isso está muito enraizado, né? A gente percebe que esse exclusivismo que a irmã se refere, a gente via lá,
né? Que eles não queriam que os outros tivessem acesso, né? E aí até o próprio Pedro, discípulo de isso, Jesus, ele tinha esse comportamento, né? Precisou Deus falar seriamente com ele para receber os gentios, porque ele achava que não, que a salvação era só para os judeus e não tinha que ganhar mais não. exatamente. Então, E a Deus trabalhou gente tanto, né? Na cabeça percebe do Pedro que foi diferente. muitos líderes e muitos, não vou dizer só pastores, né? Mas aí líderes que estão à frente de outros trabalhos. Isso. Eu falo mais especificamente da minha realidade, né? Do que a gente vive, mas a gente vê também em outras denominações, né? A gente tem a oportunidade de ver E não é pregações. isso que Deus quer. E aí assim, a gente não vamos a gente vê outras pregações de outras denominações e a gente vê também que há esse tipo de leitura da palavra de Deus e a gente precisa quebrar isso, porque nós não somos judeus. Eu digo, não. Ali é uma figura que a Bíblia traz, mas nós, como cristãos, nós seguimos a Cristo, né? Então, os nossos preceitos são os cristãos, os princípios são cristãos, né? Então, a gente tem, inclusive, uma coisa que eu falo muito é sobre a questão da liberdade cristã, que o que Cristo traz é diferente do que muitos colocam aí da questão da liberdade cristã. Então, Cristo ele respeita a sua individualidade, porque Deus já lá no início trouxe essa questão, né, do livre-arbítrio, e a gente crê nisso aqui na nossa denominação. Uma coisa interessante que o pastor Reinaldo sempre passou lá para a gente na Central é que Jesus sempre ficou do lado da minoria, né? Ele sempre ficou do lado da minoria. Então, aquele que é rejeitado, que é desprezado, que não é aceito em certos grupos, aquele que sempre que ficava escanteado, Jesus foi sempre esse que Jesus foi lá e abraçou. Sempre aí, esse que Jesus foi lá e trouxe, né? Vale aquela frase, né? Hoje que alguém diz, não, mas não sei o que eu disse. Aí eu digo assim, você acha que Jesus não estaria aí nesse meio? Sim. Né? Porque no contexto de antigamente eu disse, meu Deus, a gente vê lá que ele ia para certos lugares assim que os outros não iriam, né? Que outros sacerdotes, né, não iriam entrar. Então, Jesus via, aí eu digo, olha, está aí, ó, na palavra. Então, a gente vê, né, que Cristo, ele, um textinho até que eu deixei aqui em negrito, né, para salientar com relação ao versículo em destaque, irmã Isabel, que eu acabei esquecendo aqui de falar no início, né? Eu também estudei. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? E é ele quem dá vida ao corpo, né? Porque quando tem morte cerebral, o que acontece? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pode, se estiver prestando as coisas lá dentro, né? Os órgãos, os órgãos estiver em estado e pode doar, né? Então vamos doar, né? Então o cristão, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Cristo doou a sua vida por nós, né? Então a gente doa sangue, e aí quando acontece essa morte cerebral, o corpo morre. Então Cristo, por isso a gente pode, né, trazer isso também para os alunos, né, esse aspecto que é bem difundido hoje, passa no jornal, aí então é da realidade deles, para exemplificar, né? E Cristo, ele não morre, esse cérebro, ele não morre, né? Ele é imortal, e aí diz que ele é o primogênito, ele é o primeiro filho, né? Foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, né? Glória a Deus. E aí a gente vai fazer aquela, primeiro filho, né? Porque o primeiro filho, né? Então é com relação ao sentido da progenitura, né? Isso. Né? Como direito, não é porque ele foi criado. Então, a gente fazendo essa leitura mais aprofundada, que o professor vai fazer aqui nessa leitura desse versículo, né?
vai observar nós também somos filhos de Deus, né? Por adoção. Então, isso, ele é o primogênito. O primeiro filho que o apóstolo está se referindo é no sentido de progenitura, que era aquela realidade deles ali, que o primeiro tinha o direito, né? E aí Paulo ele já estava combatendo lá aqueles irmãos que estavam falando que Cristo era criado, né? Então, alguém pode dizer, não, mas aqui Cristo é a primeira criatura. Não, ele já estava combatendo isso. Então, é uma incoerência ele falar isso. Então, a palavra lá, a gente vai ver, né, que é nesse sentido de os irmãos vão se aprofundar, a gente não tem como trazer agora aqui, mas podem recorrer também lá à nossa declaração de fé, né? Eu anotei aqui lá no capítulo 4, né? Que fala lá no item 5, que fala sobre a identidade do Senhor Jesus. A gente vai observar, né, que esse texto, quando se fala de filho, né, se entende que a palavra reflete a ideia da natureza do caráter do tipo, né? Unigênito, pois significa o único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, único Filho de Deus que tem a essência do Pai, é nesse sentido, tá certo? Então, em relação a esse caráter, né, de ser como Deus, dessa essência de Deus, e o primeiro filho, nesse sentido da progenitura, tá certo? Dele ser esse primogênito, aquele que tinha o direito primeiro, e aí por causa dessa essência de Deus, tá certo? Então vamos caminhar para terminar, né? Que nosso tempo já estourou. O instante passa. Não é, irmã? Tem uma coisa aqui que o autor fala e me chamou a atenção, que o amor é mais que um mandamento, não é? A questão de você amar como Deus amou, ou demonstrar o amor de Deus enquanto igreja, a gente não tem que fazer isso simplesmente porque está lá como um mandamento e a gente tem que obedecer. Não é por aí. É ter o sentimento também. Não é só a obediência, é o sentimento. E agir com o amor de Deus com as pessoas. A igreja tem que demonstrar esse amor de Deus na sua relação pessoal, interpessoal, com os membros da igreja, com os de fora da igreja, com os que se aproximam da igreja, com aqueles que não querem saber da igreja. A igreja ela tem um dos mandamentos primordiais é demonstrar o amor de Deus. E isso não só... É um exercício, né, irmão? Um exercício que a gente faz como o corpo de Cristo, né, como igreja, né, participando lá das atividades, vendo dessas necessidades, né, que a igreja tem, dessas alegrias que a igreja tem, dessas vitórias. Então, a gente vê aí que é uma ação de você se despojar também dos seus anseios, né, em prol desse reino de Deus. Então, você ama ali, não porque você vou ganhar o reino de Deus, mas porque é bom você estar com os irmãos, você ajudar. Isso. Isso. É um exercício, né? E eu até sugiro ao professor, sabe, fazer tipo até um desafio mesmo com os alunos, deles procurarem ajudar alguém, não necessariamente da igreja ou da família, mas alguém que eles conheçam, que precise de uma ajuda, seja lá de que tipo for, e esse aluno chegar e dar essa ajuda, sabe? Se for uma amizade, se for uma palavra, se for um carinho, se for uma agregação, se for um convite para vir para a igreja. Eu pensei até no aniversário, né, irmã? Se organizar ali, porque tem tantos alunos que não têm esse tipo de condição, de condição de se envolver ali naquele momento. Então, ou já só teve uma vez, então depende da realidade, né? Ali o próprio componente ali da igreja, um menino uma menina que não é, os pais não são crentes, os familiares não são crentes, então trazer esse acolhimento, combinar, fazer uma surpresa, né? Então é algo que vai demonstrar esse amor realmente, né? Exatamente, é exercitar o amor, né?
demonstrando mesmo isso aí, que foi o que Deus deixou. E outra coisa que o comentarista traz, que aí foi aquele nosso comentário todinho de Atos, que é o texto base da lição, que a igreja primitiva ela fazia isso. Ela atendia não só nas necessidades, ela estava junto, ela dava apoio, ela abraçava, ela agregava, ela via o que cada um estava precisando. Uma atitude revela o amor de Deus e não agredir nem revidar o mal. Não é? Porque tem gente, eu conheço pessoas mesmo, que têm o mesmo tempo de evangelho que eu, mas que quando sente que alguém fez alguma coisa contra ele, vai até orar para Deus castigar, vai orar para Deus. Não está errado. Está errado, não é assim que a gente passa o amor de Deus, não. O outro reconhece, né, verdadeiramente o seu erro, pede perdão e se endireita, né, que a gente já falou aqui em outras lições. Então, se volta de novo para o caminho, né, da santidade, é uma libertação para aquela pessoa, né, que a gente dá, para que ela esteja ali ligada novamente, né, ela saia daquele caminho de frustração, que ela possa ser uma pessoa plena novamente. Então, você pedir para que, Deus castiga, que Deus pese a mão, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Isso não é papel de crente, não. Aí, eu fico com medo da minha reação quando eu vejo isso aqui, porque a gente fica, misericórdia, revira os olhos na frente da pessoa. É mesmo. Eu digo, meu Deus do céu, irmão, desculpa o linguajar, viu? Porque a gente é assim, mas simples. Meus irmãos entendem. Pois é, garota. Então, a gente tem todo um exemplo aqui na lição, viu, professor? Aqui nós temos todo o exemplo de como tratar, de como ser igreja, de como se comportar, de como demonstrar esse amor de Deus através da nossa vida, das nossas atitudes, né, daquilo que a gente precisa fazer. Eu espero que a gente tenha lhe ajudado e que, quando você se deparar com essa lição, se lembre de alguma coisa que você pôde aproveitar dessa nossa conversa agora. Deus lhe abençoe, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Irmã Rosângela, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos, que vocês são muito criativos, né? Os alunos também são criativos, aproveitem a criatividade deles, né? E eu encerro esse trabalho da minha parte falando para que vocês também possam meditar lá no que o comentarista vem falando na conclusão da lição, que é sobre ser sal e luz, né? A gente falou muito da questão do acolhimento da palavra, para a gente passar isso para os alunos, para que eles tenham uma palavra bem temperada, né? E que eles possam ser sal e luz, e eles vão aprendendo isso com os seus professores, né? Professores da escola dominical. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês no trabalho. A paz do Senhor e até a próxima. A paz do Senhor.